Lara Oliveira, uma jovem de 18 anos, vive em um pequeno apartamento nos arredores de uma cidade grande, onde o barulho das ruas e a vida apressada de quem passa rapidamente são as únicas certezas que ela conhece. Ela trabalha como vendedora em uma loja de roupas, ajudando sua mãe viúva a pagar as contas do mês e a cuidar dos 3 irmãos mais novos. A vida não é fácil, e embora ela tenha grandes sonhos, como se tornar médica, a realidade parece sempre mais distante do que gostaria. Ela carrega em si um desejo profundo de mudar sua situação, mas ao mesmo tempo, a vida parece sempre estar um passo à frente, colocando obstáculos em seu caminho. Essa vida sem glamour, sem grandes aventuras, nunca a incomodou até aquele momento. Até o dia em que descobriu que estava grávida. A notícia a abalou profundamente. Lara nunca imaginou que passaria por isso. Nunca teve um namorado sério. Nunca se permitiu sequer olhar para um rapaz de maneira mais intensa. Criada em um lar conservador, seus pais sempre ensinaram a importância de preservar a virgindade até o casamento, algo que Lara abraçou com muita fé. No entanto, o teste de gravidez, feito com uma ansiedade crescente no banheiro da casa onde mora, revelou a verdade que ela temia. Ela estava grávida. E não era qualquer gravidez. Era um peso, um fardo que ela não sabia como carregar. Nunca tiveram um encontro romântico, muito menos íntimo. Ela não sabia como aquela situação havia surgido, mas sabia que agora sua vida tomaria um rumo completamente diferente. A mente de Lara se embaralhou com 1000 questões. O que fazer? Falar com a mãe? Talvez procurar um médico? Mas e os olhares da sociedade? O julgamento? O que isso significaria para seus planos de um futuro melhor, de ser médica, de escapar da vida que levava? Ela sentia que o futuro, que antes parecia ser uma linha reta, agora se tornara um labirinto sem fim, e ela não sabia por onde começar. Naquela noite, a tempestade que caía lá fora parecia ser o reflexo exato do turbilhão em sua mente. O som da chuva batendo nas janelas e o vento forte fazendo os vidros tremerem a inquietavam ainda mais. Lara sabia que precisava fazer algo para aliviar o peso que parecia se acumular em seu peito. Respirando fundo, ela pegou seu casaco, colocou as chaves na bolsa e saiu para caminhar. O céu escuro e carregado de nuvens, iluminado esporadicamente pelos relâmpagos, parecia refletir toda a angústia que ela sentia. Ela não sabia para onde estava indo, mas sentia que precisava escapar daquele pequeno apartamento por um momento. Precisar respirar o ar frio e chuvoso, tentar limpar a mente, se perder em algum lugar desconhecido. A chuva caía forte, molhando seu cabelo e os pés, que já estavam cansados de tanto andar pelas ruas desertas. A cidade parecia ainda mais silenciosa sob o peso da tempestade. Lara caminhava sem direção, pensando em todas as possibilidades que se apresentavam diante dela. Aborto, adoção, ficar com a criança. Tudo parecia uma escolha difícil, impossível. Como ela poderia escolher sozinha? Ela tinha medo da reação de sua mãe, que sempre a ensinara a ser recatada e cuidadosa, especialmente com os homens. Ela temia a vergonha de todos ao seu redor, da pressão que já sentia sobre seus ombros, sendo a mais velha de 4 filhos e a única a dar algum apoio financeiro em casa. Enquanto caminhava pelas ruas alagadas, Lara mal percebeu que estava indo cada vez mais longe. O som dos seus passos na água, misturado com o tamborilar da chuva, a deixava hipnotizada. Ela não queria pensar mais. Não queria ser a garota que estava grávida e que não sabia o que fazer com a vida. Ela só queria sentir um pouco de alívio, mesmo que fosse momentâneo. Então, algo aconteceu. Um carro surgiu, interrompendo seus pensamentos. A luz dos faróis cortou a escuridão e a chuva. O carro estava devagar, provavelmente devido ao mau tempo, mas foi o suficiente para que Lara olhasse em direção a ele e, por um breve momento, se perdesse no brilho das luzes. Antes que ela tivesse tempo de perceber, o carro parou bruscamente. Ela ficou ali, sem saber o que fazer, seus pés já pesados pela água acumulada nas ruas. O motorista desceu rapidamente do carro, abrindo a porta para ela com um gesto apressado. Ei,
Você está bem? Ele perguntou, sua voz profunda e firme cortando o silêncio da noite. Lara, ainda em choque pela presença repentina, olhou para o homem à sua frente. Ele era alto, vestia um casaco escuro e tinha um semblante sério, mas havia algo nos seus olhos que não parecia ameaçador. Ele parecia genuinamente preocupado. Lara hesitou por um momento, a chuva escorrendo pelo rosto e dificultando sua visão. Eu não sei, respondeu, sua voz embargada pela emoção e pelo medo. Ela não sabia como explicar sua confusão interna para alguém que acabara de conhecer. O homem, sem esperar mais explicações, puxou-a gentilmente pelo braço, guiando-a até o banco do carona do carro. Você está completamente encharcada. Vamos sair da chuva pelo menos por agora, ele insistiu, de uma forma tão calma e segura que Lara não teve forças para protestar. Ainda sem saber muito sobre o homem, ela entrou no carro, sentindo o calor do ar-condicionado como uma bênção, enquanto ele dava partida e se afastava da rua deserta. Lara olhou para ele, ainda com um mix de sentimentos e confusão. Quem era? Ele? E por que ele havia ajudado? A tempestade não dava sinais de cessar, mas dentro do carro, Lara sentiu pela primeira vez naquela noite que podia respirar um pouco mais fundo. Não sabia onde aquela estranha jornada a levaria, mas naquele momento, sentia-se estranhamente aliviada por não estar mais sozinha na tempestade. Lara acordou em um ambiente desconhecido, com a cabeça pesada e uma sensação estranha de desorientação. Sua visão ainda estava turva, e o som suave da chuva lá fora parecia um eco distante. Quando ela tentou se mover, uma dor de cabeça forte a fez recuar, e foi então que percebeu onde estava. Em uma cama, confortável, longe das ruas escuras e frias da cidade. Ela piscou algumas vezes, tentando entender o que havia acontecido. A última coisa que lembrava era de estar caminhando pelas ruas inundadas, a chuva caindo sobre ela e, de repente, a escuridão que tomou conta de seu corpo. O desmaio. Com um esforço, ela se sentou, e o movimento a fez sentir uma leve tontura. Tentou se levantar, mas uma mão firme a impediu. Fique calma. Você desmaiou na rua e foi trazida até aqui. Você está segura. Uma voz profunda e suave disse. Lara virou a cabeça rapidamente e encontrou um homem à sua frente. Ele estava de pé ao lado da cama, com um semblante sério, mas havia algo em seus olhos que não parecia ameaçador, apenas preocupado. Seu rosto era marcado por traços fortes e imponentes, e seus olhos, de um tom intenso de marrom, pareciam observar cada um dos movimentos de Lara com uma atenção quase inquietante. Quem é você? Lara perguntou, a voz ainda tremendo. Meu nome é Rafael Duarte. Eu encontrei você desmaiada na rua, na chuva. Tive que trazê-la para casa. Você estava muito mal. Eu sou... Bem, sou dono dessa casa, ele disse, a voz soando distante, como se estivesse tentando explicar algo que lhe causava desconforto. Lara observou ao redor, ainda tentando entender a situação. O lugar onde ela estava era luxuoso, muito mais do que qualquer ambiente que ela já tivesse visto. O quarto era grande e bem iluminado, com móveis de madeira escura e detalhes refinados. As cortinas, abertas, permitiam que a luz suave da tarde entrasse. Mas o clima da tempestade ainda estava presente, com o som da chuva batendo suavemente nas janelas. Você está em minha mansão, Rafael continuou, como se tentasse suavizar a tensão no ar. Eu a trouxe para cá, porque você estava em perigo. Preciso que se recupere antes de tentar sair. Lara sentiu um misto de gratidão e confusão. Ela queria saber como havia chegado até ali, mas o que mais a dominava era a sensação de estar perdida, completamente fora de controle. O homem que a salvou parecia ser diferente de qualquer pessoa que ela já tivesse conhecido. O tipo de pessoa com quem ela jamais sonhou em ter qualquer tipo de contato. Ela sempre pensou que pessoas como ele estavam em um mundo à parte, tão distantes de sua realidade que a simples ideia de interagir com elas parecia impossível. E agora, ali estava ele, cuidando dela como se fosse algo natural.
Eu não sei o que aconteceu. Eu só estava caminhando na chuva. Eu não queria preocupar ninguém, mas então me senti tão mal. Lara tentou se explicar, suas palavras um pouco desconexas devido ao medo e à confusão. Rafael fez um gesto para que ela se acalmasse. Você não precisa se explicar. Está tudo bem. O importante é que está aqui, segura. Ele fez uma pausa e a observou com atenção. Eu percebi que estava em grande angústia. Não sei o que aconteceu com você, mas a tempestade não foi a única coisa que te fez cair. Algo mais está acontecendo. Lara se sentiu vulnerável, como se suas emoções mais profundas tivessem sido expostas. Ela não queria, mas algo naquele olhar atento a fez sentir que ele via mais do que ela poderia esconder. Ela se afastou um pouco, hesitante. Eu não quero incomodar mais, ela disse, se esforçando para levantar da cama. Mas novamente, a mão dele a deteve com suavidade. Fique mais um pouco. Você precisa descansar. Não se preocupe com nada agora. Ela hesitou, mas a sensação de fraqueza era real, e o convite de Rafael, embora inesperado, parecia genuíno. Ela não tinha forças para continuar insistindo. A conversa entre os dois foi interrompida por uma mulher que entrou no quarto com um sorriso acolhedor. Ela parecia ser parte da equipe da casa, pois usava um uniforme discreto, mas havia uma gentileza no seu olhar que Lara logo percebeu. A mulher, com um gesto calmo, indicou que ela poderia descansar mais, pois Lara ainda precisava de tempo para se recuperar completamente. Rafael, com um último olhar em direção a Lara, saiu do quarto, deixando-a sozinha com seus pensamentos. Sozinha, Lara sentiu a pressão de tudo o que estava acontecendo. Ela queria entender melhor quem era Rafael Duarte e o que ele esperava dela, mas ao mesmo tempo, algo nela se recusava a confiar completamente. O que ele queria com uma estranha? Talvez fosse apenas caridade ou uma tentativa de se redimir por algum erro que ele cometera. Mas a sensação de curiosidade sobre ele, algo que ela não conseguia controlar, começava a crescer dentro dela. Quem era ele realmente? Por que ele estava tão preocupado com ela? Enquanto pensava sobre isso, Lara se deitou novamente, deixando-se cair no travesseiro macio. Seus olhos se fecharam lentamente, mas uma sensação persistente de estar sendo observada, mesmo quando sozinha, a manteve alerta. A tempestade lá fora parecia finalmente ter diminuído, mas a tempestade em sua mente não. Algo dentro dela sabia que esse encontro com Rafael Duarte mudaria sua vida para sempre. Os dias que seguiram o encontro de Lara com Rafael passaram com uma suavidade inquietante. Lara se recuperava lentamente da exaustão e da chuva implacável, que quase a derrubou. Mas o que mais a abalava não era a dor física, mas a presença de Rafael Duarte. Ele a tratava com respeito, mas havia algo em sua maneira de olhar para ela. Um tipo de distância que Lara não conseguia compreender completamente. Ele sempre parecia atento a tudo o que ela fazia, mas nunca a pressionava para conversar sobre sua vida. Ele dava espaço para ela, o que, de certo modo, fazia Lara se sentir mais à vontade, mas também mais curiosa. Por que ele havia a resgatado de uma maneira tão cuidadosa e persistente? O que ele esperava dela? Ela não tinha respostas, mas de algum modo sentia que precisava descobrir. Ela passou a visitar a mansão de Rafael com mais frequência. No começo, ela ficava no quarto, recuperando-se, mas logo Rafael começou a convidá-la para o jardim da mansão, para a biblioteca ou para os salões luxuosos, onde ele parecia encontrar algum tipo de conforto em meio ao silêncio. Mas era esse silêncio que começava a incomodá-la. Ela não entendia por que ele mantinha tanta distância emocional. Numa tarde de sol, quando o vento leve balançava as árvores do jardim, Lara encontrou Rafael em um dos bancos de madeira do local. Ele estava absorto em um livro, mas quando percebeu a aproximação dela, levantou os olhos. "Você está melhor?" Ele perguntou com suavidade, fechando o livro lentamente. Ele sempre tinha um jeito sério de falar,
mas o tom de sua voz sempre demonstrava um cuidado estranho. Sim, um pouco mais forte agora, Lara respondeu, sentando-se ao lado dele. O clima entre eles, mesmo com a distância que ele parecia manter, era reconfortante. Ainda assim, Lara sentia que algo estava sendo escondido de forma deliberada, algo pesado que pairava no ar. Rafael a olhou por um momento, como se ponderasse suas palavras. Sabe, eu percebo que você não gosta muito de falar sobre sua vida, e eu não quero forçar, mas... Ele fez uma pausa, a expressão fechada. Mas se você quiser, podemos conversar. Se algum dia quiser dividir algo, estarei aqui. Lara olhou para ele, desconfortável, mas ao mesmo tempo, desejando encontrar algum ponto de conexão com aquele homem que a tratava com tanta gentileza. Mas ela também tinha suas próprias dúvidas, seus próprios medos. Um deles era o medo de ser julgada, o medo de ser tratada como alguém inferior por alguém tão distante de sua realidade e tão imponente. Eu tenho algo para contar, mas não sei se estou pronta, Lara respondeu, o tom de sua voz refletindo a luta interna que ela estava vivendo. Ela sentia a necessidade de compartilhar a dor que estava sentindo, especialmente sobre a gravidez que a consumia, mas algo dentro dela a impedia, e talvez algo dentro dela temia a reação dele. Rafael a observou atentamente, como se estivesse decifrando as palavras dela. Você não precisa se apressar. As coisas podem ser ditas no seu tempo, mas saiba que, se quiser, eu estarei aqui. Foi então que Lara teve uma sensação estranha, como se finalmente tivesse encontrado alguém que não a julgaria. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de insegurança se instalou em seu coração. O que ela faria com seus sentimentos? Ela não poderia se apaixonar por ele. Ele era tão diferente, tão distante de sua vida. Aquela noite, depois do jantar, Lara se sentou em uma poltrona perto da janela do quarto, olhando para a cidade, distante e iluminada. Sua mente estava cheia de pensamentos. Tudo nela dizia que ela precisava contar a Rafael sobre a gravidez, mas algo a fazia hesitar. Ela sabia que ele, com sua vida rica e bem-sucedida, não entenderia totalmente as dificuldades que ela enfrentava, mas o mistério que envolvia Rafael a incomodava. Ela sentia que ele estava escondendo algo profundo e sombrio, e aquele pensamento começou a tomá-la de forma obsessiva. O que poderia ser tão pesado que ele preferia manter em silêncio? Naquela noite, depois de um dia cheio de interações, aparentemente casuais, Lara decidiu que iria tentar entender mais sobre ele. Ela não podia ignorar o que sentia, e a curiosidade sobre Rafael, o homem que a havia resgatado, só aumentava. Ela desceu para a biblioteca, onde ele sempre se refugiava para se concentrar. Ela sabia que ele estava lá, provavelmente lendo ou trabalhando em algo importante. Quando ela entrou, encontrou Rafael em frente a uma mesa de madeira, com vários papéis espalhados ao redor. Ele levantou os olhos quando ela entrou. Eu não queria te interromper, mas... Lara começou hesitante. Posso perguntar algo? Claro. Ele sorriu levemente, mas o sorriso não alcançou seus olhos, que pareciam distantes, pensativos. Eu quero saber mais sobre você, Rafael. Eu sinto que há algo que você não me contou. Algo importante. Você... Ela parou, percebendo que estava prestes a invadir um território pessoal. Eu não quero ser invasiva, mas eu sinto que você tem algo que pesa sobre seus ombros. Rafael olhou para ela por um momento. Ele se afastou da mesa e, com um suspiro, caminhou até a janela, olhando para o jardim sob a luz suave da lua. Ele permaneceu em silêncio por um tempo, como se estivesse decidindo o que dizer. Eu não gosto de falar sobre isso, mas já que você está aqui... Ele fez uma pausa, sua voz se tornando mais grave. Eu perdi alguém que amava muito, uma pessoa que me fez acreditar no amor verdadeiro. Ela faleceu. Desde então, nunca mais fui capaz de me entregar a ninguém de verdade. Lara o olhou, sem palavras.
Ele havia aberto um pedaço de sua alma, algo que ele parecia ter escondido por tanto tempo. Ela sentiu uma tristeza imensa invadir seu peito, ao perceber a dor que ele carregava. Eu sinto muito, Lara murmurou, tocada pela sinceridade de suas palavras. Rafael a olhou, mas desta vez seus olhos estavam mais suaves. É um fardo que carrego, mas não precisa se preocupar comigo. O que importa é que você se recupere e que consiga tomar suas próprias decisões. Eu sei que está passando por um momento difícil, Lara, e estarei aqui para te apoiar. Lara sentiu uma mistura de empatia e confusão. Ele estava se abrindo para ela de uma forma que ela não esperava, e isso a fazia sentir algo que ela não sabia como lidar. Ela queria se aproximar dele, mas as barreiras entre eles, tão grandes quanto a diferença de classe social, pareciam ser intransponíveis. Mas mesmo assim, algo inusitado estava acontecendo entre eles. Eles estavam se aproximando, cada vez mais, e ela sabia que nada seria mais complicado do que tentar entender os sentimentos que estavam começando a crescer dentro dela. Nos dias seguintes, Lara se sentiu cada vez mais envolvida pelo ambiente, da mansão de Rafael e pela presença dele. Ele a tratava com uma gentileza que a confundia. Embora ele fosse um homem de aparência dura, que mantinha uma postura reservada, havia momentos em que seus olhos se suavizavam, como se estivesse tentando entender algo profundo nela. O tempo que passou ali, no silêncio compartilhado de suas conversas, fez com que ela se sentisse mais à vontade, mas ao mesmo tempo, o peso de suas próprias inseguranças parecia aumentar. Ela sabia que estava começando a sentir algo forte por Rafael, algo que ela nunca tinha experimentado antes. Sua vida, marcada pela luta e pela preocupação constante com os outros, nunca a havia preparado para esse tipo de vulnerabilidade. E, ao mesmo tempo, o sentimento que começava a crescer dentro de seu peito a assustava. Ela sabia que Rafael tinha um passado cheio de traumas, e, embora ele fosse gentil, ela temia que ele nunca pudesse amá-la de volta, não da maneira que ela queria. Lara começava a se perguntar se suas expectativas eram irreais. Ela, uma jovem simples, sem dinheiro, sem muitos recursos, e ele, um milionário de uma classe totalmente diferente da sua. Ela se sentia como se fosse apenas uma ilusão, alguém que nunca poderia se encaixar nesse mundo de riqueza e complexidade emocional. Mas, mesmo assim, havia algo em seus olhos que não conseguia ignorar. Algo que a fazia querer mais. Algo que a fazia acreditar que, talvez, ela fosse mais do que um simples acaso em sua vida. Mas antes que ela pudesse explorar mais esses sentimentos, algo urgente e indiscutível aconteceu. Ela sentiu que não poderia mais adiar o teste de gravidez. O medo que ela sentia foi crescente, um peso constante sobre seus ombros. Desde que descobrira que estava grávida, não teve coragem de fazer o teste. Ela sabia o que isso significava. O que quer que o teste revelasse, sua vida mudaria de maneira irreversível. Mesmo sem falar sobre isso com Rafael, ele parecia perceber que algo estava acontecendo com ela, uma tensão no ar que ambos estavam tentando evitar. Na manhã em que, finalmente, tomou a decisão de fazer o teste, Lara estava com as mãos trêmulas. Ela entrou no banheiro com o pensamento fixo naquilo. As palavras que Rafael lhe dissera dias atrás ecoavam em sua mente. Eu estarei aqui para você, qualquer que seja a decisão que tomar. Mas isso não aliviava sua ansiedade. Como ela poderia tomar uma decisão tão importante sozinha? Ela não sabia nem por onde começar. Após o tempo que parecia uma eternidade, ela olhou o teste e, ao ver o resultado, uma sensação de pânico a tomou. O que ela faria a seguir? Ela estava grávida. E agora? Ela se olhou no espelho, tentando encontrar uma resposta para todas as questões que a atormentavam. Não havia certeza dentro de si. Não havia um caminho claro. Ela estava perdida, sem saber o que fazer com essa nova realidade que se impunha diante dela. Foi nesse momento que Rafael, como se percebesse sua angústia, apareceu à porta do banheiro. Seus olhos a encontraram e ele a observou com a paciência que ele sempre demonstrava.
Lara não conseguia esconder a aflição que sentia. Eu fiz o teste, ela murmurou, sua voz trêmula. Ele a observou por um momento, sem palavras, como se esperasse ela mesma tomar a iniciativa de falar. E o que o teste disse? Rafael perguntou suavemente, como se estivesse aguardando a confissão. Lara não soube como responder. Ela sentia uma mistura de vergonha e medo. Estou grávida, Rafael, e eu não sei o que fazer. Ela disse, sua voz ficando mais baixa à medida que as palavras saíam. Havia uma tensão no ar, uma fragilidade que ela nunca tinha sentido antes. Lara pensou que Rafael ficaria surpreso, talvez até perturbado. Mas ao invés disso, ele a olhou com um olhar tão suave que ela sentiu seu corpo relaxar involuntariamente. Ele deu um passo à frente, aproximando-se dela. Lara, ele disse, com uma calma que a tocou profundamente. Você não está sozinha. Eu estou aqui para você. Não importa o que aconteça. Ele a abraçou, e Lara sentiu que finalmente poderia respirar. Mas o medo que ela carregava no peito ainda estava presente e a dúvida de como tudo isso afetaria suas vidas a consumia. Eu não sei o que fazer, Rafael. Eu sou tão jovem e minha vida é tão instável. Eu não sei se posso ser mãe. E você tem a sua vida, sua carreira. Não sei se posso pedir que... Ela parou, insegura sobre o que dizer. A seguir. Ela não queria que ele se sentisse pressionado, mas o que ela mais temia era ser rejeitada, ser vista como uma responsabilidade que ele não queria carregar. Rafael a afastou levemente, olhando-a nos olhos com uma intensidade que a fez se sentir vulnerável, mas ao mesmo tempo amparada. Eu te amo, Lara, e para ser sincero, nunca pensei que diria isso tão cedo. Eu sei que as coisas não são simples, e eu sei o que você está passando. Mas o que eu sei também é que quero estar ao seu lado. E se você me permitir, quero enfrentar isso tudo com você. Aquelas palavras caíram sobre Lara como uma chuva tranquila, lavando parte do medo que ela sentia. Ela nunca imaginou que alguém como Rafael pudesse se abrir daquela forma para ela. Não era a resposta que ela esperava, mas talvez fosse exatamente o que ela precisava ouvir. Mas mesmo assim, ela ainda estava perdida, com uma dúvida profunda sobre o que fazer a seguir. Não era apenas a gravidez que a angustiava, mas o medo de falhar, de não ser capaz de ser a pessoa que ele acreditava que ela seria. Ela não queria ser um fardo. Ela não queria que a diferença entre suas realidades, seus passados e seus mundos os separassem. Rafael percebeu a insegurança dela e, com um gesto suave, segurou suas mãos. Não se preocupe com as respostas agora. Vamos dar um passo de cada vez, Lara. Juntos. Algo inesperado aconteceu entre eles naquele momento. Apesar dos medos, das inseguranças e das dúvidas, havia uma conexão crescente, algo que os unia, mais forte do que qualquer obstáculo que pudesse surgir. E com o tempo, Lara soube que, mesmo sem as respostas claras, ela não precisaria enfrentá-las sozinha. A mansão de Rafael estava imersa em um silêncio profundo, como se o mundo exterior não existisse. A chuva ainda caía lá fora, mas seu som suave parecia quase relaxante, preenchendo o espaço com uma melodia constante. Lara estava sentada na sala de estar, olhando pela janela, seus pensamentos um turbilhão de emoções. A sensação de estar sozinha, de ser uma pessoa que ainda não sabia o que queria, a envolvia. Seus sentimentos por Rafael estavam crescendo, mas ela não sabia como lidar com isso. Ela nunca imaginou que acabaria se apaixonando por alguém como ele, tão distante de sua realidade. Rafael, sentado na poltrona do outro lado da sala, estava perdido em seus próprios pensamentos. Ele sabia que a atração por Lara era algo intenso e irreversível. Ele tinha tentado manter a distância, pensando que ela merecia mais do que ele poderia oferecer. Mas a cada dia que passava, ele se via mais envolvido. Ele não podia mais negar o que sentia, mas ao mesmo tempo, a vulnerabilidade que isso trazia o deixava em conflito. Ele havia perdido tanto em sua vida e se entregar ao amor novamente,
especialmente a alguém como Lara, era um risco que ele temia. A sala estava iluminada apenas pela luz suave das velas que Rafael costumava acender nas noites mais frias. O clima era íntimo, tranquilo, mas ao mesmo tempo carregado de uma tensão quase palpável. Lara sentiu o peso do silêncio. Não havia mais palavras a serem ditas. Tudo o que ambos sentiam estava no ar, vibrando entre eles, prestes a se concretizar. Lara respirou fundo e se levantou da janela, caminhando lentamente até o sofá onde Rafael estava. Ele olhou para ela assim que ela se aproximou e seus olhos se encontraram. Havia uma intensidade ali que Lara não conseguia mais ignorar. Ela queria falar. Queria expressar tudo o que estava sentindo, mas as palavras pareciam insuficientes. Rafael também sentiu a tensão no ar, e quando ela se aproximou mais, ele se levantou da poltrona, seus olhos fixos nela. Ambos estavam diante de algo que não podiam mais controlar. Eu não sei o que estou fazendo, Lara. Ele disse, sua voz baixa, como se estivesse lutando contra algo dentro dele. Eu pensei que poderia manter a distância, mas você me faz sentir coisas que eu não sei como lidar. Lara, que até então estava com os olhos fixos no chão, levantou a cabeça e olhou para ele com um misto de insegurança e desejo. Eu também não sei o que fazer, Rafael. Eu nunca pensei que pudesse sentir algo assim por você. Mas não sei se é certo. Você é tão diferente de mim. Eu tenho medo de tudo isso. Aquelas palavras caíram sobre Rafael como uma torrente, e ele deu um passo em direção a ela, sentindo que estava prestes a se perder em algo que não conseguiria mais controlar. Ele não sabia como dizer o que sentia, mas sabia que o momento havia chegado. Ele precisava ser honesto consigo mesmo, e com ela. Eu tenho medo também, Lara. Ele disse, sua voz suave, mas cheia de intensidade. Tenho medo de me entregar de novo, de me apaixonar por alguém que pode não querer o mesmo. Mas o que eu sinto por você é mais forte do que qualquer medo. Lara olhou para ele, seu coração batendo mais rápido. O que ela sentia por ele era algo que ela nunca imaginou que experimentaria. Algo que a fazia querer se entregar, mas ao mesmo tempo a impedia de fazer isso. Ela estava assustada, mas sabia que precisava arriscar. Ela não podia continuar vivendo com esse medo, com essa dúvida que a consumia. Com um movimento hesitante, ela deu um passo em direção a ele. A distância entre eles parecia desaparecer à medida que se aproximavam. Rafael, que já estava tão perto, estendeu a mão e tocou o rosto de Lara suavemente, como se tivesse medo de quebrar o momento com um gesto precipitado. Lara fechou os olhos por um instante, sentindo a suavidade de sua mão e o calor que emanava dele. Ela podia sentir a tensão entre eles, o desejo reprimido, o medo de se entregar. E então, como se fosse inevitável, ela levantou o rosto e seus lábios se encontraram. O beijo foi suave, tímido, como se ambos estivessem testando os limites de algo desconhecido. Havia uma mistura de medo e desejo, algo que os unia de uma forma que nenhum dos dois poderia explicar. A química entre eles era inegável. E Lara sentiu que o mundo ao redor desaparecia, deixando apenas aquele momento, aquele toque. Rafael, que inicialmente hesitou, aprofundou o beijo com um gesto instintivo, como se não pudesse mais se conter. A mão de Lara, que estava em seu peito, se moveu até seu pescoço, puxando-o suavemente para mais perto. O beijo se tornou mais intenso, mais urgente, como se ambos soubessem que estavam prestes a se entregar a algo que não podiam mais controlar. Quando finalmente se afastaram, os dois ficaram ali, olhos fixos um no outro, respirando de maneira irregular. O silêncio que seguiu foi carregado de significado. Não havia mais palavras, apenas a compreensão de que algo havia mudado entre eles. Eles sabiam que suas vidas, de alguma forma, jamais seriam as mesmas. Lara, com o coração acelerado, ainda sentia o gosto dos lábios de Rafael em sua boca. Ela sabia que estava se apaixonando por ele,
Mas ao mesmo tempo, uma parte de si ainda duvidava. Como alguém como ela poderia ser amada por alguém tão diferente? Como poderiam superar todas as barreiras que a vida colocaria em seu caminho? Rafael, por outro lado, estava tão imerso em seus próprios sentimentos que mal conseguiu processar o que acabara de acontecer. Ele havia se entregado ao beijo com a mesma intensidade com que havia se entregado ao desejo de protegê-la, mas ele sabia que a realidade ainda os separava. Lara e ele vinham de mundos muito diferentes, e ele não sabia se conseguiriam superar as inseguranças que ambos carregavam. Mas naquele momento, ambos sabiam de uma coisa. A vida deles havia tomado um novo rumo, e o primeiro passo para um caminho que nunca imaginavam havia sido dado. O silêncio após o beijo de Lara e Rafael foi pesado, denso, como se o tempo tivesse parado e os dois se encontrassem pela primeira vez, vulneráveis de uma forma que nenhum deles sabia como lidar. Lara se sentia desconfortável com a intensificação de seus sentimentos, tentando racionalizar o que havia acontecido. Como ela poderia estar se apaixonando por alguém tão diferente? Alguém tão distante de sua realidade, de seu mundo simples e sem glamour? Rafael era um homem de classe alta, um milionário com um passado cheio de complexidades e traumas. Ele tinha tudo o que ela nunca poderia ter, e ela, com suas inseguranças e incertezas, era um contraste gritante à sua vida luxuosa. O que ela podia oferecer a ele, além de um coração confuso e uma gravidez inesperada? Ela tentava evitar confrontar essa questão, mas não conseguia. À noite, quando se deitava na cama, seu corpo ainda sentia o calor do beijo, mas sua mente a impelia a questionar tudo. Como ele poderia amá-la de verdade? Como alguém tão perfeito em sua vida tão bem planejada poderia querer alguém como ela? Alguém tão marcada pela incerteza e pelos erros? Rafael também estava imerso em seus próprios pensamentos. A conexão que ele sentia por Lara era genuína, mas o medo de ser vulnerável o consumia. Ele sempre soubera que se entregar ao amor novamente era arriscado, especialmente depois de ter perdido alguém que amava profundamente. Como ele poderia se permitir amar novamente? E se o fizesse, o que isso significaria? Ele tinha um passado que não conseguia deixar para trás, e sua história de sofrimento o assombrava a cada momento. Mas ao olhar para Lara, ele sentia algo mais forte do que seus próprios medos. Ele sentia uma necessidade de protegê-la, de ser o apoio que ela precisava, não importando as diferenças que existiam entre eles. Mas a realidade da gravidez de Lara colocava as coisas em uma perspectiva mais sombria. Ele sabia que essa situação exigiria mais do que apenas carinho e palavras bonitas. Lara estava enfrentando uma grande decisão, e ele se sentia impotente diante do que ela poderia escolher. A pressão de sua própria classe social, seus próprios traumas e a diferença entre eles poderiam ser obstáculos intransponíveis. Na manhã seguinte ao beijo, eles estavam de volta à rotina. Lara estava mais retraída, os olhos baixos e o corpo tenso. Rafael a observava, tentando entender o que ela sentia, mas temia pressioná-la. Ele sabia que ela tinha uma grande decisão pela frente, e ele não sabia como ajudá-la a lidar com isso. Ela havia compartilhado com ele seu medo, sua incerteza sobre o que fazer com a gravidez. Rafael sentia que, de alguma forma, ele deveria ser o apoio que ela precisava, mas ele não sabia como. Ele não queria ser o homem que a pressionava a tomar uma decisão que ela não estava pronta para fazer. Lara, por sua vez, não sabia por onde começar. Ela se sentia sobrecarregada. Cada dia que passava, a gravidez se tornava mais real, e a ideia de ser mãe começava a parecer aterrorizante. Ela queria, ao mesmo tempo, abraçar esse novo papel, mas não sabia como. A dúvida se ela estava pronta para ser mãe ou se deveria procurar outra opção a atormentava constantemente. Rafael, ela finalmente disse, sua voz baixa, hesitante. Eles estavam na sala de estar, o silêncio do ambiente pesado, carregado de tensão. Eu não sei o que fazer. Eu não sei como tomar essa decisão. Eu não sei o que é o melhor. Para mim, para o bebê. Rafael se levantou e foi até ela, colocando uma mão suave em seu ombro. Lara,
Eu não tenho as respostas. Ninguém tem. Mas o que eu sei é que você não está sozinha. O que você escolher, eu estarei aqui para você. Você tem que decidir o que é melhor para a sua vida. Lara olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas não derramadas. Ela sentia um misto de gratidão e confusão. Como poderia confiar tanto em alguém? Como poderia permitir que ele fizesse parte de sua vida, sabendo que seus mundos eram tão diferentes? Ela não sabia o que fazer, não sabia como tomar a decisão. Ela não queria carregar esse fardo sozinha, mas também não queria forçar ninguém a carregar o peso dela. Eu estou com medo, Rafael, ela disse, sua voz quebrando. E eu não sei o que fazer. Não sei se tenho coragem de enfrentar tudo isso. Não sei se sou capaz. Rafael a olhou com um olhar compreensivo e, sem dizer nada, a puxou para um abraço. Lara se entregou ao abraço, sentindo o calor de Rafael envolvê-la. E pela primeira vez, ela sentiu que talvez, apenas talvez, ela não estivesse sozinha. Ele estava ali, ao seu lado, disposto a enfrentar tudo com ela, mas isso não apagava o medo que ela sentia de não ser suficiente, de não ser capaz de enfrentar os desafios que viriam. Por mais que quisesse acreditar que tudo ficaria bem, o medo de que a diferença de classe social, de valores e de passados os separassem ainda pairava entre eles. Rafael, com sua vida perfeita e seus traumas não resolvidos, e Lara, com sua história simples e cheia de incertezas. Eles tinham algo forte, uma conexão que não podiam negar, mas a realidade parecia estar jogando contra eles. Eu sei que temos muito o que enfrentar, Lara. E talvez, às vezes, o medo nos faça pensar que não somos capazes. Mas se decidirmos enfrentar isso juntos, tudo será diferente. Juntos, podemos encarar qualquer coisa. Mas a escolha é sua. Lara, só você sabe o que é melhor para você e para o bebê. Eu só posso te apoiar, qualquer que seja a decisão. As palavras de Rafael caíram sobre ela com um peso emocional que a deixou mais confusa do que nunca. Ela sabia que ele estava certo, que a decisão era dela. Mas, ao mesmo tempo, sabia que essa escolha mudaria para sempre a vida deles. Ela olhou para ele, sentindo a pressão de tudo o que estava em jogo. O futuro estava nas suas mãos, e ela precisaria ter coragem para dar o próximo passo. Mas qual seria o próximo passo? A dúvida e o medo de não ser capaz de tomar a decisão certa ainda pairavam. Mas algo em seu coração sabia que o caminho à frente não seria fácil, mas também não seria feito sozinha. Lara não sabia como lidar com o peso que carregava sobre seus ombros. A decisão sobre o que fazer com a gravidez a consumia, mas ela não conseguia encontrar clareza em seus pensamentos. Cada opção parecia difícil, cada escolha levava a um futuro incerto. Ela se sentia perdida entre suas próprias dúvidas, o medo de fazer a escolha errada e a responsabilidade que estava prestes a assumir. A pressão para decidir estava se tornando insuportável. Ela tentou de todas as maneiras procurar conselhos, alguém para lhe dar uma direção, mas as opiniões eram conflitantes, e ela não sabia mais em quem confiar. Sua mãe, com suas crenças conservadoras, queria que ela tomasse a decisão que se alinhasse com a moralidade que sempre a orientou. Algumas amigas sugeriram que ela pensasse no futuro, em como a criança poderia mudar sua vida. Mas e se ela não estivesse pronta para ser mãe? O que aconteceria com seus sonhos? E se ela não fosse capaz de dar o amor e a segurança que a criança merecia? E havia Rafael. Ele a apoiava, estava ao seu lado, mas Lara sabia que ele não podia tomar essa decisão por ela. Ele estava ali, sempre presente, mas ainda havia uma distância emocional entre eles. Rafael parecia ser a única pessoa que a entendia, mas, ao mesmo tempo, ele também carregava suas próprias dúvidas e medos. Ele não podia ser o único a decidir por ela. Ele queria dar espaço para que ela encontrasse sua própria resposta, mas sua necessidade de protegê-la, de cuidar dela, tornava isso complicado. A tensão entre eles aumentava a cada dia. Lara sentia uma mistura de gratidão e culpa por depender tanto de Rafael. Ela sabia que ele estava fazendo o possível para ser o apoio que ela precisava.
mas ela também sentia que estava começando a se perder na dependência dele. A última coisa que ela queria era ser uma carga para ele. Naquela noite, enquanto o vento forte batia nas janelas, Lara e Rafael se encontraram na cozinha, o ambiente silencioso, exceto pelo som da chuva lá fora. Ela estava sentada à mesa, mexendo na xícara de chá, sem realmente beber. Rafael se aproximou e se sentou ao seu lado, o olhar preocupado. Eu percebo que está difícil para você, Lara, ele disse, a voz suave, mas carregada de preocupação. Eu vejo a luta dentro de você, e eu não quero te pressionar. Você tem o direito de tomar a sua decisão. Mas, por favor, saiba que não está sozinha. Eu vou estar aqui, seja qual for a escolha que você fizer. Lara olhou para ele, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Ela não sabia o que fazer com as palavras dele. O apoio de Rafael era inegável, mas também parecia algo que a aprisionava. Ela não queria ser fraca, não queria depender dele para sempre. Mas a verdade era que ela estava perdida, e sua decisão parecia algo impossível de ser tomada sozinha. Eu sei que você está tentando ser compreensivo, Rafael, mas a verdade é que eu não sei se estou pronta para isso. Ser mãe. Isso é tão grande, tão definitivo. E se eu cometer um erro? E se eu não souber o que fazer? Ela falou, a voz falhando, as lágrimas ameaçando cair. Eu não sei o que é melhor. Não sei se posso tomar essa decisão sozinha. Rafael a olhou com uma intensidade que a fez sentir que ele via tudo o que ela estava tentando esconder. Ele percebeu o quanto ela estava fragilizada, o quanto ela temia o futuro. Mas ele também sabia que, de alguma forma, ela precisava passar por isso sozinha, tomar as rédeas de sua própria vida. Ele queria estar ao lado dela, mas ele não poderia viver essa decisão por ela. Lara, ele começou, a voz suave. Eu sei que é assustador. Eu sei que você sente que não tem todas as respostas. Mas você tem mais força do que imagina. E a decisão que você tomar, seja qual for, eu vou te apoiar. Mas não porque você é fraca, ou porque não pode fazer isso sozinha. Vou te apoiar porque te respeito e porque em algum lugar eu acredito em você. Lara respirou fundo, tentando processar o que ele estava dizendo. As palavras de Rafael eram reconfortantes, mas ao mesmo tempo, elas a faziam se sentir ainda mais confusa. Ele acreditava nela, mas ela não sabia se acreditava em si mesma. E você, Rafael? Lara perguntou, a voz baixinha, quase hesitante. Você não tem medo? Não tem dúvidas? Rafael hesitou antes de responder, como se estivesse pesando suas próprias palavras. Sim, eu tenho medo, Lara. Eu tenho medo de que minha vida nunca mais seja a mesma. Eu tenho medo de que você se sinta sobrecarregada, que eu não possa te dar a segurança que você precisa. Eu tenho medo de falhar com você. Mas ao mesmo tempo, sei que não posso deixar esse medo me paralisar. Não posso deixar esse medo ditar o que eu faço. E não posso deixar o medo da decisão da gravidez ser algo que nos separe. Havia uma honestidade em suas palavras que tocou Lara de uma forma profunda. Ele estava sendo vulnerável, admitindo seus próprios medos. E naquele momento, ela percebeu que os dois estavam, de certa forma, na mesma posição. Eles eram humanos, com dúvidas, com inseguranças, com traumas. Mas isso não os impedia de querer fazer o que era certo, de lutar pelo que acreditavam. Eles se olharam em silêncio por um momento, ambos cientes das escolhas que teriam de fazer em breve. Lara sentiu o peso de sua decisão, mas também percebeu algo mais. Ela não estava sozinha. Rafael estava com ela, e apesar de todos os medos e dificuldades, ele a apoiaria. Eu não sei o que fazer, Rafael. Ela sussurrou, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. Eu sinto que estou perdendo o controle, e isso me assusta. Rafael a puxou para perto, segurando-a com firmeza. Você não precisa fazer isso sozinha, Lara. E não importa o que aconteça, eu vou estar aqui.
Lara se permitiu chorar, sabendo que, embora as decisões ainda estivessem por vir, ela não estava mais carregando esse fardo sozinha. Mesmo com toda a incerteza do futuro, o que ela sentia naquele momento era algo que ela nunca tinha experimentado antes. Esperança. A decisão de Lara estava tomada. Com o coração apertado, mas firme, ela sabia que queria manter a criança. A ideia de ser mãe, com todos os desafios e responsabilidades que isso implicava, não era simples. Mas, ao olhar para o futuro, sentia que esse era o caminho que queria seguir. Não importava o medo, não importava a incerteza. Ela escolheria a vida que carregava dentro de si, ainda que isso significasse enfrentar um mundo cheio de dificuldades. No entanto, uma preocupação pairava sobre sua cabeça. Como ela faria para criar um filho sozinha, sem os recursos financeiros necessários, sem uma rede de apoio sólida? Ela sempre soubera que sua vida seria cheia de obstáculos, mas essa escolha, essa nova vida que ela estava prestes a começar, era uma montanha mais alta do que ela jamais imaginou ter de escalar. Rafael, embora estivesse ao seu lado, ainda não sabia exatamente o que ela decidira. Ela se perguntava se ele realmente compreendia o peso de sua escolha. Naquela manhã, enquanto olhava pela janela, pensativa, Rafael entrou no quarto. Ele a observou por um momento, o rosto preocupado, como se estivesse tentando ler o que ela estava pensando. Lara sentiu o peso dos olhares dele. A tensão entre eles tinha aumentado nos últimos dias, mas não era mais uma tensão de dúvida. Era uma tensão de compreensão, de algo que estava prestes a acontecer, de algo que precisava ser resolvido. "Você tomou sua decisão?" Ele perguntou, a voz suave, mas carregada de expectativa. Lara se virou lentamente, o coração batendo mais rápido ao olhar para ele. A preocupação que estava em seus olhos a fazia sentir uma mistura de gratidão e medo. Ela sabia que Rafael também estava enfrentando seus próprios conflitos internos, mas ele estava ali, firme e presente, esperando que ela falasse a verdade. "Sim", ela disse, a voz firme, mas com um toque de incerteza. "Eu decidi que vou manter o bebê." Havia algo nas palavras dela que a fez se sentir mais forte, mas ao mesmo tempo, mais vulnerável. A responsabilidade estava sobre seus ombros, e ela sabia que não seria fácil. A sociedade, seus amigos, todos eles teriam algo a dizer. Ela não sabia se conseguiria lidar com o julgamento, com as dificuldades financeiras que enfrentaria, com a vida que mudaria para sempre. Rafael a observou, a expressão dele profunda, mas cheia de compreensão. Ele deu um passo à frente, aproximando-se dela, e sem dizer uma palavra, tomou sua mão com suavidade. Ele parecia estar se esforçando para não parecer apressado, mas, ao mesmo tempo, havia uma urgência silenciosa em seu gesto. Algo que Lara não sabia como descrever. "Lara", ele começou, a voz carregada de emoção. "Eu sei que essa decisão não é simples, e eu não estou aqui para te pressionar. Mas eu quero que você saiba que, independentemente de tudo, você não vai enfrentar isso sozinha. Eu vou estar com você, em todos os momentos." As palavras dele a tocaram profundamente. Lara sabia que ele estava sendo sincero, que seu apoio era genuíno. Mas mesmo assim, ela sentia uma necessidade de se afirmar sozinha, de saber que poderia enfrentar o futuro sem depender de ninguém. Ela olhou para ele, sentindo-se um pouco perdida em meio a tudo isso. Eu não sei, Rafael. Eu quero te agradecer. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que não posso depender de você para tudo. Eu tenho medo de ser uma carga, de ser algo que você não esperava. Não sei se consigo ser a pessoa que você precisa, a pessoa que você imagina. Eu tenho tantas dúvidas. Rafael a interrompeu gentilmente, levantando a mão para tocá-la no rosto. "Lara, eu não estou dizendo que você tem que fazer isso sozinha. Eu sei que você tem suas inseguranças, suas dúvidas, mas eu estou aqui porque eu te amo. E eu sei que juntos podemos enfrentar qualquer coisa." As palavras de Rafael soaram como uma revelação. Pela primeira vez, Lara sentiu o peso do que ele estava dizendo.
Ele não estava apenas oferecendo seu apoio financeiro, mas estava oferecendo seu amor, sua presença, sua confiança. Ele não estava fazendo isso por obrigação, mas porque realmente queria. E por mais que ela tentasse resistir, ela sabia que esse amor, essa verdade que estava diante dela, era algo que ela não podia negar. Eu não sei o que fazer com tudo isso, Rafael, ela disse, a voz quebrando. Eu sei que o futuro será difícil, mas ao mesmo tempo, sinto que estou pronta para isso. Talvez, no fundo, eu sempre soube que precisaria de alguém ao meu lado, mas eu tenho tanto medo. Rafael, em resposta, puxou-a para um abraço. Você não precisa saber tudo agora. Eu vou estar aqui para te ajudar, não apenas com a parte financeira, mas com tudo. Eu quero que você viva comigo, Lara. Na minha casa, em minha vida. Eu quero que você se sinta parte disso, se sinta segura para dar esse passo. Lara, com os olhos fechados e o coração acelerado, sentiu o calor do abraço de Rafael envolver todo o seu ser. Ele não estava apenas oferecendo uma casa, uma vida confortável. Ele estava oferecendo uma parceria, uma chance de construir algo novo juntos. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que isso não seria fácil. A decisão de viver na mansão de Rafael, cercada por um mundo tão distante do seu, seria um desafio emocional. Ela precisaria se abrir para esse novo estilo de vida, aceitar que, apesar das diferenças, ela poderia ser aceita naquele mundo. Eu não sei se estou pronta para viver lá, Rafael. Isso é tão diferente do que eu imaginava. Ela admitiu, a insegurança evidente em suas palavras. Rafael a olhou com um sorriso compreensivo. Eu sei que será um ajuste, Lara. Mas você não tem que fazer isso sozinha. Eu quero que você se sinta confortável. E com o tempo, vamos encontrar uma maneira de viver isso juntos. Aquela tarde, marcada pela sinceridade, pelas promessas de apoio e amor, deixou Lara com um sentimento misto de alívio e ainda mais ansiedade. Ela sabia que a decisão que tomara não seria fácil, que ela enfrentaria obstáculos, julgamentos e dificuldades. Mas naquele momento, algo dentro dela sabia que, com Rafael ao seu lado, ela poderia enfrentar qualquer coisa. O peso do amor que ela sentia por ele, combinado com a responsabilidade de sua gravidez, parecia ser mais pesado do que ela jamais imaginou. Mas, ao olhar para Rafael, ela também sabia que esse peso, embora difícil, seria mais suportável se ela tivesse alguém para compartilhá-lo. O tempo tinha passado, e as dúvidas que outrora pairavam sobre o coração de Lara começaram a se dissipar, deixando para trás uma sensação de paz que ela nunca imaginou ser possível. Sua vida, que parecia um campo de incertezas e medos, agora estava mais clara, mais próxima daquilo que ela sempre desejou. Ela ainda tinha seus receios, mas algo nela havia mudado. Ela estava pronta para seguir em frente, para construir o futuro que agora parecia possível, e sabia que ao lado de Rafael ela poderia enfrentar qualquer obstáculo. Rafael também havia mudado. O homem que um dia se escondia atrás de muros, emocionais, temeroso de se entregar ao amor, agora estava ali, ao lado de Lara, com a confiança que ambos haviam construído ao longo de sua jornada. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ele sabia que, com Lara e o filho que ela carregava, ele encontrava o sentido que faltava, a razão de querer seguir em frente, não apenas por si mesmo, mas por eles. O caminho até ali não fora fácil. Eles enfrentaram julgamentos, tanto da sociedade quanto de suas próprias inseguranças. O passado de Rafael, com suas cicatrizes emocionais, ainda estava presente, e as dificuldades que Lara enfrentava por ser tão jovem e grávida eram intensas. Mas nada disso os separou. Pelo contrário, isso os uniu de uma forma que nada mais poderia. Lara e Rafael passaram a viver juntos, enfrentando as realidades de suas diferenças, mas com a certeza de que o que os unia era mais forte do que qualquer coisa que os separasse. Lara se acostumou com a mansão de Rafael, com a vida luxuosa, que antes parecia tão distante da sua realidade, mas com Rafael ao seu lado, ela sentiu que encontrou um lugar para se sentir segura. Ele a ajudava,
a apoiava emocionalmente e financeiramente, mas também respeitava suas decisões e a liberdade que ela ainda precisava para crescer como mulher e mãe. Lara encontrou uma nova confiança em si mesma e sabia que, com o tempo, ela também poderia retribuir o apoio que Rafael lhe dava de maneiras que talvez nem ela ainda soubesse como. Os desafios ainda existiam, mas agora eles eram enfrentados de forma conjunta. O mundo lá fora, com seus olhares críticos e julgamentos, não parecia mais tão assustador. Lara sabia que sua decisão de manter o bebê era a certa, mesmo que em muitos momentos ela tivesse duvidado disso. Ela começava a perceber que o amor, aquele amor genuíno e puro que eles estavam cultivando, seria mais do que suficiente para superar qualquer dificuldade. Lara estava crescendo em sua nova vida, e a cada dia, ela se aproximava mais de seus sonhos. Ela sabia que ser mãe seria um desafio, mas também sabia que poderia ser a mãe que seu filho precisaria. Rafael, por sua vez, também estava crescendo. O homem que antes temia se entregar ao amor, agora estava pronto para construir uma família ao lado de Lara e do bebê. Ele olhava para o futuro com novos olhos, e o medo de falhar começava a desaparecer à medida que ele via o quanto ele e Lara estavam se tornando mais fortes juntos. Naquela manhã, depois de uma noite tranquila, com a casa em silêncio, Lara e Rafael estavam na varanda da mansão, olhando para o horizonte. O sol começava a nascer, espalhando suas cores suaves pelo céu, enquanto o som suave dos pássaros preenchia o ar. Era um novo dia, e com ele, um novo capítulo para os dois. Eu acho que nunca imaginei que minha vida seria assim, Lara disse, com a voz suave, olhando para Rafael. Eu nunca imaginei que poderia ser tão feliz, tão tranquila. Mesmo com todos os desafios, eu sinto que encontrei o lugar onde eu pertenço. Rafael olhou para ela, com os olhos cheios de ternura. Eu sei exatamente o que você quer dizer. Eu também nunca imaginei que um dia encontraria alguém como você, Lara. Você me mostrou que a vida pode ser muito mais do que eu imaginei. E com você ao meu lado, eu sei que posso ser melhor, mais do que eu fui até agora. Você é tudo o que eu sempre procurei e não sabia que precisava. Eles se olharam por um momento, e a química entre eles, aquele amor silencioso e profundo, parecia preencher o espaço ao redor deles. Não havia mais medos, não havia mais inseguranças, apenas a confiança que haviam construído. Eles estavam prontos para o futuro, prontos para o que quer que a vida trouxesse para eles. Eu te amo, Rafael, Lara disse, com os olhos brilhando. Eu confio em você, e juntos vamos construir a vida que sempre sonhei. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que com você posso enfrentar qualquer coisa. Rafael sorriu, pegando a mão dela com ternura. Eu te amo, Lara. E com você, eu sei que nada poderá nos separar. Não importa o que aconteça. O futuro é nosso para construirmos juntos. E assim, com o sol brilhando e o futuro à frente, Lara e Rafael sabiam que, apesar das dificuldades que enfrentariam, eles não estariam mais sozinhos. Eles tinham um ao outro, e juntos, poderiam enfrentar o que quer que a vida lhes reservasse. O amor que compartilhavam agora era mais forte do que qualquer obstáculo, mais forte do que qualquer dúvida. Eles estavam prontos para o futuro, com esperança e determinação, com a certeza de que, agora, nada poderia separá-los. E com isso, a história de Lara e Rafael culminava em um final feliz. O começo de uma nova vida, cheia de amor, desafios e, principalmente, a certeza de que, com amor e confiança, tudo é possível.